Vamos agora ouvir o Diogo Caru, Head of Security Operations da Redshift. A sua apresentação foca-se nos serviços de SOC da Redshift que integram a monitorização e a resposta a incidentes de cibersegurança. Relativamente a esta nossa oferta, gostaria de referir que é uma oferta de serviços que tem tido uma adesão do mercado bastante interessante. Acreditamos pelos fatores diferenciadores que o Diogo agora irá apresentar. Diogo. Vamos ver? Ora bem, pegando no slide aqui inicial do José Alegria, nós vamos falar, não mesmo assim, estou a brincar, agora já está bem, da parte de detecção e resposta ativa a incidentes de segurança de informação. Pegando um bocadinho naquilo que são os domínios do nosso serviço de SOC. Desde a parte de coleta e correlação de informação, até toda a parte de monitorização e resposta a incidentes, esta parte é contínua, 24/7. Até a parte documental, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, o que é o nosso plano, o que são os processos, o que são os procedimentos e como é que nós vemos e como é que abordamos esta componente daquilo que é o nosso serviço de SOC. Toda a parte de diferentes integrações com diferentes plataformas, nós integramos nativamente com todas aquelas plataformas que nós falámos agora, a parte de Tenable, a própria parte da Recorded Future, CrowdStrike. Temos várias integrações feitas para isso, para poder otimizar e dar out of the box aos nossos clientes todo o tipo de valor acrescentado com base nos serviços que estas plataformas, na capacidade, aliás, que estas plataformas nos fornecem. Toda a parte de treino e campanhas de awareness, que eu também vou detalhar um bocadinho mais, como é que nós vemos toda a parte de instalação de honeypots e takedowns. Passando um bocadinho aqui por qual é que é a nossa abordagem, que serviço é que nós fazemos na nossa parte forense, assim como análise de phishing, malware. A parte de threat hunting também, muito aqui baseado na nossa parceria com a Recorded Future. E, por fim, qual é que é a nossa abordagem à gestão de incidentes críticos? Isto sim que é um valor diferenciado, a meu ver, do nosso próprio serviço. Começando com campanhas de awareness. Por decisão, nós ainda não temos, assim, nós temos diferentes parcerias para isto, mas ainda escolhemos aquela que, a meu ver, e dentro da área, com os respectivos managers, acordámos fazer customizado. Ou seja, nós temos as nossas próprias frameworks e onde nós fazemos este tipo de campanhas e onde desenhamos as campanhas e conseguimos desta forma, e pelo menos até agora, para as necessidades que temos tido, conseguimos adaptar muito melhor àquilo que realmente interessa para os nossos clientes e temos tido resultados e uma taxa bastante positiva nestas campanhas. Seja com as páginas 365, logins, seja com e-mails, seja com a criação de páginas customizadas. Eu costumo sempre dizer que esta é a parte vertente dentro da equipa de SOC, da equipa de Pentest, é a parte é a componente que eles mais gostam de fazer, que é a parte mais criativa. Ou seja, como é que nós vamos conseguir que as pessoas coloquem credenciais, inclusive o double factor. Nós já tivemos casos em que conseguimos, até a própria pessoa colocou o double factor, não interessa quem é nem quem é o cliente, mas conseguimos até com isso chegar à rede interna do próprio cliente, completamente sem conhecimento nenhum prévio da infraestrutura. Temos algumas ações que nós fazemos mais numa componente de awareness, ligada aqui com a equipa de Pentest, ligada aqui com a parte de access points. Depois, se quiserem, eu posso ir em mais detalhe, eu também vou estar aqui a seguir, se quiserem falar um bocadinho sobre isto. Nós temos outras iniciativas, eu coloquei aqui apenas algumas. Toda a parte de takedowns também, nós temos algumas parcerias, eu coloco sempre aqui, não são só estas, há outras. Estas seriam as principais para cada um dos domínios que nós temos no nosso serviço de SOC. Para esta parte de takedowns, nós fazemos não só o pedido pode ser completamente automatizado, ou como eu costumo dizer, semi-automatizado, ou seja, é detectado, é feita a validação do lado do cliente. Pode ser um chatbot, pode ser basta um OK, uma mensagem, e a partir daí o takedown é feito. E todo este estado do relatório, sem me adiantar muito na minha apresentação, que eu já vou falar da plataforma Redbox, onde nós conseguimos depois ver toda esta informação, mas conseguimos ter sempre atualizações de estado até o próprio domínio ter sido efetivamente colocado em baixo. Toda a parte de instalação de honeypots estratégicos podem ser internos ou externos, isto depois nós deixamos sempre ao critério e é feita sempre uma reunião com a nossa equipa e com o cliente para definir qual é que é a melhor abordagem dependendo da realidade de cada organização. E temos sempre algo que é comum a todas as abordagens, que são a parte de relatórios customizados. Ou seja, nós podemos fazer relatórios mais executivos ou relatórios mais técnicos, dependendo de qual é que for o nosso público-alvo. Para a parte forense e parte de malware, desde a parte de aquisição e preservação de prova, nós podemos fazer imagens forenses mais físicas, lógicas ou muito direcionadas. Eu digo que o direcionado tem sido, dos pedidos que temos recebido mais recentemente de diferentes clientes, tem sido muito direcionado.
perceber se aquele e-mail, naquele dia, naquela máquina, naquela hora foi alterado. Isto é coisas muito específicas. Nós temos um laboratório in-house para toda esta parte forense, completamente segregado do mundo, como eu costumo dizer. Mas é assim que, infelizmente, ou felizmente, nestes casos, que tem que ser. Onde são feitas esta parte de análise, isto assume aqui um bocadinho o Layer 3 da parte de SOC, em conjunto com a equipa forense e de Intel, onde é feita também toda a parte de análise de malware e de phishing, onde podem resultar um relatório e assim, mais uma vez, e como eu digo aqui, as Custom Metrics and Reporting, podem ser estes relatórios mais executivos para levar acima, ou relatórios mais customizados e mais detalhados, muito técnicos, especificamente, dependendo daquilo que o cliente quiser. Para a parte... Oi, andei para trás, agora fui eu. A parte de Threat Hunting. A nossa parceria com o Recorded Future acaba de ser aqui a parceria principal e onde nós fazemos, eu diria, 90% dos nossos serviços relacionados com a parte de Threat Intel. Pretendemos continuar e crescer e evoluir mais esta parceria dentro dos diferentes módulos, ou seja, seja a monitorização contínua 24/7, com alarmística, com intervenção, pode englobar também aqui a equipa de SOC ou a própria equipa de pentesting para validar algum tema ou alguma questão que seja urgente, independentemente da hora em que esta ocorra. Para a mitigação ativa de potenciais ameaças, para a parte de Data and Credential Leak, toda a parte de Dark Web também. Tudo isto gera alarmística, tudo isto gera insights e IOC, geram indicadores que podem ser ingeridos e manipulados a partir da Redbox, visualizados também, podem ser corridas diferentes integrações e nós a partir daqui conseguimos dar e melhorar toda a parte de preparação, toda a parte de monitorização, assim que é, de cibersegurança de uma organização. Para a parte de gestão de incidentes críticos, eu diria que isto é um valor diferenciador do nosso serviço, seja pela parte do plano de resposta a incidentes que é feito customizado, e temos falado aqui desde o início do dia em parte de gestão crítica, de incidentes críticos em caso de crise, seja um ransomware, e este serviço entra precisamente nessa vertente, nos P1s, para a parte de criação de timeline, aquisição e preservação de imagens forenses, ou seja, toda esta coordenação da equipa de SOC e gerida sobre o chapéu da equipa de SOC, onde podem intervir diferentes equipas. Uma parte mais interessante, a parte de updates regulares de como é que está a correr a resposta a incidentes, o que é que já foi encontrado, o que é que não foi detectado, próximos passos, para onde é que nós queremos ir, como é que está a correr, que diferentes intervenientes é que precisamos. E principalmente aqui algo que não é muito comum aparecer, mas nós consideramos que é essencial, é a gestão de equipas e parceiros externos. Ou seja, organizações têm diferentes parceiros, diferentes equipas, em ambientes caóticos, e infelizmente já tive alguns, ninguém se entende. E portanto fazer toda esta gestão de parceiros externos e das equipas e ajudar a organizar para unificar aqui a resposta a este tipo de incidentes, acho que é essencial. Fazemos também a colaboração, obviamente, com as autoridades e aqui diferentes tipos de relatórios direcionados a diferentes tipos de realidade e de necessidades e, mais uma vez, toda a parte de relatórios, mais uma vez, e métricas diferentes que possamos tirar daqui. Em termos de plataformas, em termos de MSSPs, a nossa parceria com a CrowdStrike é o nosso principal foco, diria, onde nós queremos crescer durante este ano de 2025 em diante. Suportamos outras plataformas, eu cortei aqui algumas onde nós temos efetivamente algum serviço, mas o nosso core e o nosso foco é passar precisamente para os nossos modelos MSSP. Sendo que, para partir daqui, e isto é a nossa visão e dar-vos um overview do que é a parte técnica, e entramos noutra componente que muitas vezes fica esquecida, mas que para mim é tão ou mais importante, que é a parte processual. E como é que nós, Redshift, vemos a parte processual de um serviço de SOC? Políticas, processos, certo? Ninguém gosta desta parte, eu próprio, quem vem da parte técnica, tudo o que for processos, faz favor, para o outro lado. Mas é importante, para quê? Para definir, principalmente, funções e responsabilidades de cada uma das equipas, o que é suposto cada um fazer em cada fase, não só do ciclo de vida de incidente, mas isto também, mas principalmente pelo serviço. O que é expectável de cada um e cada um saber exatamente o que é que tem que fazer em cada momento. Ciclo de vida de incidente, com as diferentes fases, qual é que é a nossa visão do ciclo de vida de incidente adaptado a necessidade de cada cliente. O mais importante para mim neste momento toda a parte dos procedimentos operacionais, ou seja, para toda a alarmística, todos os use cases que estão criados e para cada fase deste ciclo de vida de incidente, o que é expectável do nosso lado e do lado do cliente ser feito. Padronizar, para quê? Para termos métricas consistentes, porque se cada um resolver um incidente de uma determinada forma, nós chegamos ao final e quando queremos agregar e perceber e tirar métricas e tirar conclusões, não conseguimos. Está tudo completamente disperso. Portanto, nós tentamos aqui padronizar e uniformizar aqui respostas. Obviamente que existem sempre exceções, mas tentamos ao máximo para conseguir ter esta consistência de métricas. Depois, temos também um workflow,
uma matriz de responsabilidades, a forma como classificamos e prioritizamos incidentes, isto sempre adaptado às necessidades do cliente, e uma taxonomia. Nós temos clientes que adotam a da rede nacional, temos outras que têm as suas internas e que é preciso fazer um mapeamento, porque em caso de necessidade de ser reportado acima, nós precisamos sempre de garantir que falamos a mesma linguagem, para assim dizer. Posto isto, em termos de principais benefícios sobre o nosso serviço de SOC, eu diria que, não só para clientes finais, mas para com clientes que queiram tirar partido daquilo que é o nosso valor acrescentado nos diferentes domínios, para além da knowledge base centralizada, e aqui não é por acaso que vemos aqui a Redbox no meio, porque qual é que é o cola? Ou seja, eu comecei aqui a explicar diferentes domínios e nós temos todos estes domínios do nosso serviço de SOC, mas onde é que isto cola e onde é que isto liga? Liga precisamente na nossa plataforma Redbox. O que é a plataforma Redbox? A plataforma Redbox é uma plataforma que permite dar visibilidade sobre todos estes domínios para o lado do cliente, e a ideia, e isto falar aqui um bocadinho do conceito, do que é o box, vem aqui de caixa, sendo que caixa, a ideia é a plataforma ter diferentes módulos, cada um desses módulos corresponde a uma unidade ou uma secção, vá ser assim poder chamar, da área de Security Operations. Ou seja, módulo de operações de SOC, módulo de Pentesting, módulo de Intel, módulo forense. E dependendo daquilo que o cliente quiser, consegue juntar num único sítio tudo aquilo que são as suas operações de cibersegurança. E é algo que tem sido desenvolvido, é um produto que é completamente Redshift, desenvolvido pela Redshift Innovation, no nosso polo tecnológico em Beja, e onde nós pretendemos dar ao cliente, no serviço de SOC, onde me vou focar aqui mais hoje, o quê? A parte de, principalmente, e já andando aqui um bocadinho para trás, transparência. Ou seja, o serviço de SOC é algo que tendencialmente é difícil de ser medível. Ou seja, e sempre que acontece alguma coisa ou algum alerta, o cliente é informado, ou então temos um relatório mensal onde maravilhosamente as métricas são sempre todas cumpridas, o prestador de serviços vê sempre tudo, nunca há problema nenhum, está sempre tudo bem. E não viu, não é culpa, é do cliente, não é nossa, porque nós vimos tudo e não vimos é porque não estava integrado. E o que é que nós damos aqui? Pretendemos quebrar aqui um bocadinho esse tabu, se assim lhe posso chamar, de não haver transparência. E dar transparência total porquê? Porque via o nosso Customer Portal é possível que o cliente consiga ver não só os incidentes, as métricas, os KPIs, isso perfeitamente uniformizado hoje em dia, mas transparência total sobre a forma como um determinado incidente ou um determinado alerta passou para um caso e como é que esse caso foi tratado, tendo em conta cada fase do ciclo de vida do incidente. Ou seja, vocês podem navegar livremente sobre todas as análises que foram feitas pela equipa. E, por exemplo, tenho aqui um login de fora de horas. Ok, mas porquê é que foi feita esta medida? E podem ir ver a investigação, as diferentes evidências, as interações entre do L1 para o L2, L2, L3, o que é que o SOC Manager achou, como é que foi decidido, porquê é que foi decidido, e está tudo transparente na plataforma sobre todo o serviço. E com isto o que é que acontece? O serviço torna-se perfeitamente medível. Ou seja, onde é que isto começa? Começa nas integrações dos nossos principais parceiros, seja a Tenable, CrowdStrike, Recorded, Elastic, onde nós vamos, primeiro que tudo, fazer diferentes integrações com a plataforma. Para não gerar aqui confusão, a Redbox não integra logs, o que integra é sim alarmística e funciona como uma knowledge base de resposta a incidentes de segurança de informação. Ou seja, eu consigo, independentemente das fontes que eu tiver, centralizar ali a alarmística, onde eu vou centralizar as minhas respostas. E onde eu vou centralizar principalmente todas as minhas automações. Ou seja, eu posso gerar, e eu depois já vou aqui mostrar, uma plataforma SOAR que se encontra embutida dentro da própria Redbox, que integra com outras plataformas SOAR que o cliente possa ter, onde eu vou conseguir, depois de integrar tudo, priorizar a alarmística. A partir daqui, nós priorizamos alertas baseados na severidade e urgência, com uma matriz que entra na nossa política de gestão de incidentes, que é fornecida a quando do onboarding, e a partir daqui nós conseguimos ver rapidamente o que é que deve ser priorizado, para passar para a parte de análise. A parte de análise temos toda a parte de knowledge base, de informação relevante, e aqui sim, onde nós vamos fazer o pooling e agregação de informação de diferentes fontes. A partir daqui, o que é que isto nos dá? E isto para aqueles que acreditam em 100% de automação, que não é o nosso caso. Nós somos muito apologistas da automação para trazer mais contexto e facilitar o trabalho dos analistas, nunca pode substituir. Mas já tivemos discussões em que conhecemos pessoas que acreditam nesse 100% de automação, sei que isso existe.
E o que é que nós conseguimos fazer a partir daqui? Prioritizamos, analisamos e podemos colaborar. E aqui a parte da colaboração é uma das partes mais importantes. Nós temos diferentes clientes, vêm em diferentes realidades, com diferentes dimensões, diferentes infraestruturas. Não é obrigatório contratar o serviço SOC da Redshift e utilizar a Redbox, apesar de ser altamente encorajado. Mas não é obrigatório. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma curva de aprendizagem para funcionar com a plataforma. Mas, no entanto, nós integramos, obviamente, e caso o cliente queira, numa primeira fase, continuar a usar as plataformas que utiliza, é perfeitamente possível, sendo feito um mapeamento total entre a informação que se encontra aqui e das plataformas que o cliente utilizar. Portanto, para quê? Tentar reduzir aqui um bocadinho a curva de aprendizagem e depois são feitas sessões. Nós fazemos isto no onboarding, com a equipa técnica, L1, L2, toda a equipa de Intel, a parte de forense, a parte de pentesting, dão formação, como é que podem funcionar e como é que o cliente pode tirar o melhor partido desta própria plataforma. Mais uma vez, é sempre possível fazer, dependendo da realidade, 1, 2, 3, 4 sessões, as que forem necessárias até o cliente estar confortável e conseguir utilizar, mas ainda assim podemos fazer um mapeamento de informação. Aqui, o que é que nós conseguimos fazer com a parte de colaboração? Conseguimos ter o cliente com visibilidade sobre o serviço, as equipas a darem resposta a este mesmo incidente e conseguimos fazer toda esta colaboração. Para quê? Para chegarmos à parte de remediação. A parte de remediação, a própria plataforma tem um SOAR built-in. Isto pode ser vendido, obviamente, dentro do nosso serviço SOC ou instalado na infraestrutura do cliente, caso este pretenda. Este SOAR não é vinculativo, ou seja, não é obrigatório tirarem partido deste SOAR. O que é que este SOAR, o que é que nós trazemos de valor acrescentado com esta plataforma? Integrações built-in com diferentes dezenas de fabricantes. Seja as nossas parcerias estratégicas, como o caso da Tenable, da Recorder, da CrowdStrike, onde nós conseguimos ter já diferentes integrações que podem facilitar. Temos a nossa knowledge base de playbooks, que o cliente pode tirar partido, dependendo daquilo que fizer sentido e das fontes de logs que estiver integrado, para depois chegarmos à parte final, em que temos diferentes dashboards, podemos fazer aqui update de diferente tipo de relatórios e, principalmente, conseguimos depois correlacionar toda esta informação para nos gerar os tais relatórios executivos ou mais operacionais, dependendo daquilo que for a realidade. É perfeitamente possível fazer uma demo desta plataforma, se quiserem. Conseguem visualizar, integrar a plataforma naquilo que é a vossa realidade, ver pelos vossos olhos, pesquisar, aceder, correlacionar, ver como é que a informação é correlacionada, como é que funcionam os playbooks de SOAR. Portanto, já têm aqui a área comercial, se quiserem ver a plataforma em maior detalhe. E era isto que eu tinha para vos apresentar. Obrigado. Apenas umas notas sobre este produto de Redbox que o Diogo esteve a apresentar. Nós criámo-lo numa estrutura que temos, que o João Manso apresentou no início, que é a Redshift Innovation, onde temos uma equipa de R&D para desenvolvimento da nossa própria tecnologia. De facto, o driver, quando nós criámos este produto, foi utilizá-lo no nosso serviço SOC para que com ele consigamos levar aos nossos clientes o elemento diferenciador dentro daquilo que são os nossos serviços SOC, no que diz respeito aos aspectos que o Diogo já referiu e à capacidade de, digamos, adaptar o nosso serviço à realidade de cada cliente e com isso constituirmos elementos diferenciadores. Mas, na verdade, em termos daquilo que é o nosso vetor, digamos assim, de internacionalização, o Redbox tem tido um papel importante. Temos instalado, comercializado esta plataforma para clientes com SOCs com grande dimensão e que têm contribuído também para a elevada maturidade que o produto vai tendo e que continuamos a investir nele no sentido de cada vez mais, em particular na automação, que o Diogo referia, podermos ainda criar mais elementos diferenciadores e trazer mais valor aos clientes que tenham uma estrutura de SOC e que pretendam utilizá-la da forma mais eficaz.